3 erros que eu cometi no início do meu processo de emagrecimento, que é muito mais comum do que a gente imagina. Quando eu comecei a querer emagrecer, eu cometi alguns erros que depois de eu entender um pouco mais, entender um pouco melhor, eu percebi que isso é muito comum e eu vejo hoje em dia as pessoas cometendo esse mesmo erro, esses mesmos erros. O primeiro deles é treinar só cardio, achar que só treinar cardio, só treinar fazer aeróbico vai queimar mais caloria, vai fazer você emagrecer mais. A verdade é que na hora do cardio que você está fazendo, no exercício aeróbico, pode até ser que você queime mais caloria, mas pós-treino você não vai queimar mais caloria, porque você estimulou o seu corpo ali naquele momento do cardio, naquele momento do seu aeróbico, e depois, para se recuperar, você não vai mais precisar queimar caloria. E é aí que está o pulo do gato. Quando a gente fala em acelerar o metabolismo, a gente fala em melhorar a nossa composição corporal, aumentando a nossa massa magra. Então, você precisa fazer junto com o aeróbico, junto com o cardio, também um treino de musculação. Inclusive, o treino de musculação vai ser muito mais eficiente para o seu emagrecimento, porque além de você queimar calorias dentro do treino, você também vai queimar calorias pós-treino, porque o seu músculo precisa de energia para se recuperar. Então, você vai continuar queimando calorias pós-treino, né, ao longo do seu dia, ou enfim, as horas que procedem depois, né, do seu treino, porque você vai precisar recuperar aquela musculatura que foi utilizada. Então, fazer treino de força, treino de treinamento resistido, né, musculação funcional, crossfit, cross-train, enfim, tudo que tenha sobrecarga, que vai estimular você a ganhar massa muscular, é muito mais eficiente. Então, eu vejo as pessoas cometendo muito esse erro, que é achar que só fazer cardio vai emagrecer muito mais. E não. E às vezes você acaba emagrecendo, acaba ficando flácida, né? Porque você acaba perdendo massa muscular, acaba perdendo massa magra. E eu acredito que não é isso que a gente quer. A gente quer ter um emagrecimento eficiente e duradouro. Porque se eu emagreço acelerando o meu metabolismo de forma eficiente, com uma massa muscular maior, né? Com mais eficiência, aumentando o meu nível de massa muscular, eu com certeza vou conseguir manter esse emagrecimento por muito mais tempo, porque quanto mais massa magra você tiver, mais você acelera o seu metabolismo, mais rápido é o seu metabolismo, porque a massa magra, ela necessita de energia, ela precisa gastar mais calorias para se manter. Então, tente conciliar, o ideal é que você concilie os dois estilos de treino, né? Musculação, treinamento de força, treinamento resistido, enfim, qualquer outra modalidade que estimule o ganho de massa muscular, junto com o cardio, aeróbico, enfim. O bom mesmo é conseguir conciliar os dois. E o segundo erro também vai assustar você quando eu falar isso, mas parar de comer, né? Você já deve ter ouvido alguém à sua volta falar, ou você mesmo falar essa frase. Ai, mas eu não como, eu nem como nada e eu não emagreço. E é justamente isso, porque você não nutrindo o seu corpo, você não dando o necessário para as suas funções fisiológicas, você vai acabar entrando num estado de emergência, numa situação de emergência. O seu corpo, ele entende, né, que você precisa reservar energia. Então, quando você não dá nutriente suficiente para o seu corpo, caloria suficiente para o seu corpo, para manter pelo menos as suas funções vitais, você acaba desacelerando o seu metabolismo. É claro que, né, recentemente, eu tenho falado bastante sobre jejum intermitente, né? Tem bastante gente que pratica. Eu tenho praticado, colocado na minha rotina. O jejum intermitente é uma estratégia que pode ser benéfica para para diminuição de gordura, né, do seu percentual de gordura, para auxiliar no seu metabolismo, no seu emagrecimento, mas também tem várias funções, vários benefícios à saúde. Mas ele é uma coisa, é uma estratégia. Você tem que encaixar o jejum de forma estratégica dentro da sua rotina, né? Você não pode simplesmente parar de comer.
Você ajusta o jejum naquele período que você não vai comer, e no período que você vai comer, você se alimenta de verdade, com comida de verdade, com nutrientes necessários para o seu corpo poder funcionar legal. Então, não ache que parar de comer qualquer coisa, né, cortar alimentos, né, restringir muito as calorias, vai acabar desacelerando o seu metabolismo, deixando você sem nutrientes necessários para sobreviver, né, para poder manter um bom funcionamento do corpo. Você vai acabar ligando ali o modo de economia de bateria do corpo, é bem isso, né? Você acaba ficando com as funções ali vitais mais lentas, né? Sonolenta, irritada, várias coisas começam a ir de mal a pior quando você não se alimenta bem. Então não ache que para emagrecer você precisa parar de comer. Não é bem assim. Você precisa sim fazer um déficit calórico, mas tem que ser um déficit calórico equilibrado para que você coma suficiente para nutrir o seu corpo, né? Sustentar também aquela massa muscular que você está ali estimulando, que nem eu falei no erro anterior, que é sobre ganhar massa muscular, mas que você não coma também acima daquilo que você gasta. Você tem que comer menos do que você gasta diariamente, mas também não parar de comer total. Então, isso é uma coisa que eu vejo muita gente cometendo, né? Eu pergunto, mas o que você come? Não, mas eu não como. Ou, enfim, às vezes a qualidade do alimento também que você come, né? Você acha lá que só beliscar umas bolachinhas durante o dia vai acabar. Peraí, que meu gato tá derrubando tudo. Você acha que só comer aquelas bolachinhas ali no meio do dia vai nutrir o seu corpo e você vai enganar a sua fome, né? E você vai conseguir ficar sem comer. E não é bem assim. Você vai acabar dando um pico de insulina muito grande, né, no seu corpo. Não vai nutrir, você vai logo, logo estar com fome e isso vai dificultar muito o seu emagrecimento, o seu processo de emagrecimento. Então, se alimente bem, com alimentos de qualidade, com proteína, com fibras, mas sempre cuidando a questão calórica também. A densidade calórica dos alimentos importa muito, tá? Então, essa é o segundo erro. E o terceiro erro, hoje em dia, é cada vez mais comum. Você acabar trocando todos os seus alimentos, toda a sua alimentação pelos produtos fit, pelos produtos light, né? Para aqueles produtos que são considerados como se fosse algo mais saudável. Mas, na verdade, o que significa, né? Quando está escrito lá que é light ou que é fit, né? Muitas vezes é só diminuído em questão de uma densidade de sódio ou alguma coisa, pouquíssima coisa de caloria, né? Um pouquinho menos de açúcar e tudo mais. Mas quando você vai olhar mesmo a composição daquele alimento, ele não vai ter nutrientes suficiente para nutrir o seu corpo, que entra também a outra questão ali, né, que eu falei de cortar muitos alimentos. Então eu vejo as pessoas às vezes achando que porque aquele alimento é fit, né, porque aquela bolachinha é fit, porque aquela bolachinha é integral, ou porque é sem glúten, porque é sem açúcar, é saudável e tá tudo bem comer um monte daquilo ali o dia inteiro, o tempo inteiro. Ele pode sim ser um aliado na sua rotina, né, para dias que você às vezes não consegue se alimentar de alguma coisa, às vezes está na rua, às vezes na correria, então às vezes uma barrinha de proteína, um shakezinho daquele de caixinha, uma coisa assim um pouco mais rápida, pronta, às vezes na rotina é necessário e é melhor que você coma aquilo ali do que comer, né? Sei lá, um pastel na padaria, alguma coisa muito mais calórica. Mas você não pode achar que aquilo ali é a solução dos seus problemas. Até porque muitas vezes, quase todos os alimentos desse estilo, dessa categoria, vai ter muito mais aditivos químicos, muito mais conservantes, né? Principalmente os alimentos que não têm glúten. Porque o glúten também, de certa forma, auxilia na conservação do produto, né? Então, vai ter aditivos químicos para ajudar a conservar aquele produto que não tem glúten. Então, aquele aditivo pode te trazer malefícios a longo prazo. Então, exagerar nesses produtos também vai atrapalhar no seu emagrecimento. O ideal é que você tenha uma alimentação de verdade, com frutas, com verduras, legumes, carnes, bastante proteína de qualidade e, eventualmente, se você precisar, né,
acabar recorrendo a esse tipo de alimento que seja algo realmente muito lá de vez em quando para realmente suprir ali uma necessidade rápida, mas que não seja a base da sua alimentação. Bom, esses 3 erros são muito comuns, eu vejo muita gente cometendo eles, principalmente quando eu faço as avaliações, a galera que tem participado aí dos projetos de 21 dias de transformação corporal comigo, quase que 80% das pessoas cometem esses erros e eu cometi esses erros. Então, eu tenho certeza que se você olhar para a sua rotina, olhar para o seu dia a dia e ajustar essas pequenas coisas, vai fazer total diferença para vocês. Os gatos batendo aqui. Né? Gente, a ideia é fazer vídeos realmente bem relaxados, como se fosse uma conversa. Então, não tem muita produção, às vezes vai ter alguns cortes, às vezes eu vou gaguejar, porque a ideia é essa mesmo, né? A gente vive num mundo hoje em dia que tudo é tão robótico, tudo é tão artificial, né? Então, a minha ideia realmente é trazer algo bem humanizado, bem como se a gente estivesse na sala da minha casa, conversando, sentados, e para a gente ter essa proximidade, então é essa a ideia. Então, espero muito que vocês estejam gostando dos conteúdos, se inscreve no canal para mim trazer mais conteúdos relacionados a emagrecimento, à saúde, rotina, estilo de vida. E se você não assistiu o vídeo anterior, eu fiz um vídeo falando 3 hacks para acelerar o seu processo de emagrecimento. Então entra lá no canal e confere esse vídeo, porque também tá muito bom. Tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Então, é isso, fico por aqui e até a próxima.